Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer um texto importante aí que está sempre aparecendo nos concursos, principalmente da banca VUNESP, né? Então, o texto é um texto sobre inclusão, tornar a educação inclusiva, como esta tarefa deve ser conceituada, né? Então, esse texto aí que tem aparecido bastante nos editais da VUNESP, a gente vai comentar um pouco. Ele é do Melescol, né? É difícil falar esse nome, gente. Eu até treinei, né? Não, é um professor, né? É professor Melescol, né? Então, ele diz o seguinte: o maior desafio do sistema escolar em todo o mundo é o da inclusão educacional. Então, o tema da inclusão, ele é um tema que tem muitas discussões, amplas discussões, é um tema extremamente importante e para os concursos públicos ele é um tema muito cobrado, né? Por quê? É um dos temas que tem muitos desafios, muitas complexidades e muitas vezes as bancas querem explorar isso, né? Então, em países, ele continua o texto dele dizendo assim, em países economicamente mais pobres, trata-se principalmente de milhões de crianças que nunca viram o interior de uma sala de aula. Bellamy, 1999. Né? Aí, contextualizando o texto, claro, de lá para cá, a gente tem aí avanços, por exemplo, no Brasil, certo? Com todas as dificuldades, o Brasil aumentou o número de matrículas de criança com deficiência, né, crianças de inclusão, num número muito significativo. Então, aquelas crianças que viviam ali praticamente invisíveis, escondidas dentro de casa, elas aparecem nas escolas. E, claro, existe aí muitas dificuldades e tal, mas as matrículas no ensino regular, elas cresceram vertiginosamente nos últimos anos, isso não tem dúvida, tá? Então, já em países mais ricos, muitos jovens deixam a escola sem qualificações úteis, enquanto outros são colocados em várias formas de condições especiais, longe das experiências educacionais comuns, e alguns simplesmente desistem, pois as aulas lhe parecem irrelevantes para suas vidas, né? Aisco, aí em 2006. Diante desses desafios, então vocês viram que ele fez uma contextualização, né, das dificuldades dos países pobres e dos países ricos, né? Então as dificuldades, elas são diferentes, mas são dificuldades, certo? Diante desses desafios, há evidências de crescente interesse na ideia da inclusão educacional. No entanto, essa área permanece confusa quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e a prática avancem. Em alguns países, a educação inclusiva é vista como uma forma de servir crianças com deficiência no ambiente da educação geral. Internacionalmente, contudo, é vista de forma cada vez mais ampla e no Brasil também é assim, tá, gente? Então, é aquilo que eu falo, DNA da educação. Pega os autores contemporâneos da pedagogia brasileira, pega os autores que permeiam aí os concursos públicos, VUNESP, outras bancas. Pega esse pessoal todo, DNA da educação. É a questão ampla, né? Atender a todos, atender de forma plena, atender com sempre uma forma mais ampla de ver. Então, não é segregar, não é excluir, não é separar, é incluir. A palavra né, aparece muito, incluir, interdisciplinar, integral. É uma palavra que faz parte do DNA da educação e dá esse sentido sempre de né, interligação, inclusão, enfim. Como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes. Unesco 2001. A educação inclusiva supõe que o objeto da inclusão educacional seja eliminar a exclusão social, que é consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, religião, gênero e habilidade.
né? Vitello e Mitthaug, voz falhou, 1999. Dessa forma, a inclusão começa a... vou arrumar o texto aqui. Começa a partir da crença de que educação é um direito humano básico e o fundamento para uma sociedade mais justa. Muita gente, às vezes, fala assim, Fábio, por que você não faz slides resumidos e tal? Eu sempre gosto de tentar aproveitar o texto na íntegra. Por quê? A gente já faz uma interpretação do texto, certo? E se a gente começa a mudar o texto para colocar ele num slide, a gente está interpretando ainda mais, né? E eu gosto de trazer o autor para vocês, o que ele escreveu. Porque aí vocês me ouvindo e lendo, de repente vocês podem falar, mas isso aqui, né? Então, é uma oportunidade de você aprender lendo o texto do autor e não um resumo feito por alguém, por um terceiro, tá? É uma coisa que eu adoto e uma prática que eu vejo muito resultado do que isso eu aprendi na faculdade, né? A gente às vezes ficava lendo aquele que interpretou o Piaget, aquele que interpretou o Vygotsky, aquele que interpretou o Vallon. A gente na faculdade a gente cobrava muito isso, a gente queria ler os autores, né? Para ver o que eles pensavam, porque aí depois ler aqueles que analisam fica mais fácil, né? A gente lê o autor e depois quem analisa o autor, né? Não o contrário, lê primeiro quem analisa o autor e depois o autor. Então a gente faz essa leitura que eu chamo de leitura turbinada, né? Dinâmica, para que a gente possa entender o texto junto, certo? Bom, no presente ensaio, faço uma revisão do pensamento nesse campo de conhecimento para determinar uma direção apropriada a ser adotada. Então aqui a gente tem o que o autor quer fazer com esse texto, né? Dá ali uma direção apropriada para a questão do pensamento da inclusão, pelo menos no ponto de vista dele. Apresento então uma revisão sucinta de diferentes perspectivas sobre a educação inclusiva e proponho um avanço com base na ideia de que inclusão é um conjunto de princípios. Então, anote isso aí, porque isso é importante. Para o autor, inclusão é um conjunto de princípios, né? E eu costumo dizer que princípios as bancas adoram. O desenvolvimento da educação especial. Então, ele vai trazer aqui, há 15 anos, a Conferência Mundial de Salamanca sobre educação para necessidades especiais, endossou a ideia da educação inclusiva, Unesco, 1994. Esse também é um documento importante e central, um marco, e que aparece muito nos concursos públicos, que é a Conferência Mundial de Salamanca, né? É um documento significativo, porque ele é internacional. Ele fala isso aqui, sem dúvida, o documento internacional mais significativo que já apareceu na área de educação especial. A Declaração de Salamanca defende que escolas regulares com orientação inclusiva constituam o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo educação para todos. Então, essa declaração ele é um documento de extrema importância para a educação especial, certo? A Declaração de Salamanca, porque ela coloca para o mundo a necessidade de uma sociedade inclusiva. Então, quando a Unesco, né, que é uma entidade importante, ela coloca isso, educação para todos, numa sociedade inclusiva, ela está, né, trazendo ali um tema para a pauta das nações, colocando isso como uma questão importante para todos os países. Além disso, sugere que tais escolas podem proporcionar educação eficaz para a maioria das crianças, melhorar a eficiência e, consequentemente, o custo-benefício de todo o sistema educacional. Durante os anos subsequentes à publicação, tem havido esforços consideráveis em muitos países para mudar a política e a prática educacional em direção à inclusão. Então, a gente vê muitas leis, muitos decretos, e tudo isso ajuda a esse movimento de inclusão.
As próprias escolas, as matrículas, o aumento das matrículas, o aumento do debate, tornar visível as pessoas com deficiência, porque durante muito tempo na sociedade elas foram tratadas como seres praticamente invisíveis, ficavam às vezes segregados em quartos, né? Alguns amarrados, enfim, eu já vi muitas situações assim, e de pessoas que eram escondidas, a família tinha vergonha, né? Não havia todo esse movimento, por exemplo, a questão do transtorno do espectro autista, símbolos, movimentos, pessoas falando, né? Da trissonomia, né, que é a síndrome de Down, trissonomia, acho que eu falei correto, né, que na verdade a gente usa esse termo síndrome de Down, mas não é o termo mais correto, né, porque síndrome é um conjunto de manifestações ali que nem todos podem apresentar, tá? Então se fala muito em, acho que é triconomia, trissonomia, eu sempre me confundo com o termo, tá? O desenvolvimento da educação especial envolveu uma série de estágios durante os quais os sistemas de educação exploraram diferentes formas de responder a crianças com deficiências e outras que têm dificuldades de aprendizagem. A educação especial foi oferecida por vezes como complemento à educação geral, em outros casos foi totalmente segregada. Uma análise da história da educação especial em muitos países sugere certos padrões. Reynolds e Aiscott, 1994. No início, frequentemente assumia a forma de escolas especiais, separadas das escolas regulares estabelecidas por organizações religiosas ou filantrópicas. Por que na história da educação especial, né, havia essa ideia, vamos criar uma escola especial para o aluno, e ele não ia para a escola regular, ele ia para a escola especial. O que isso proporcionava? Primeiro, não integrava, porque o aluno com deficiência, ele vai viver aonde? Ele vai viver num mundo diferente, num mundo onde só tem pessoas com deficiência, né, num mundo que é especial para ele, que não tem barreiras físicas, atitudinais. Não, ele vai viver numa sociedade real, uma sociedade que tem barreira, uma sociedade que tem preconceito, uma sociedade que tem discriminação, tudo isso. E a gente também, do outro lado, os ditos sem deficiência, né? Os ditos sem deficiência, nós precisamos entender que essas pessoas existem e que elas precisam, né, ser incluídas. E a gente precisa entender tudo isso, que uma rampa é importante, um piso podotátil, mas além de tudo, o acolhimento, o respeito, entender os limites, as limitações, desenvolver, estimular. A gente também precisa entender tudo isso e a sociedade precisa entender. Não é só a escola, são os pais. Muitas vezes a gente se depara com pais que, né, ficam ali tão zelosos com o filho ou com a filha com deficiência que não percebem que com isso eles estão impedindo o desenvolvimento da autonomia, né? A criança precisa aprender. Na escola que eu sou diretor, eu falo muito isso para os pais e falo assim, deixa ele entrar sozinha. Não, mas ele é autista. Não, mas ele... Deixa ele entrar sozinha. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele entra sozinho e vai para a fila dele. E normalmente as crianças fazem direitinho, fazem corretamente, entram, façam lá. A gente tem um sistema que vê a presença do aluno pelo, né, a catraca eletrônica lá, que abre com a foto do aluno, que abre através da imagem do aluno, né? E eles fazem direitinho, gente. Então, veja, eles têm capacidade, eles têm potencial. A gente precisa acreditar e precisa extinguir essa ideia de coitadinho,
ai meu Deus, enfrenta, nossa, nasceu assim, né, tadinho. Não podemos ficar com essa visão de coitadinho, não. Temos que estimular a autonomia e o desenvolvimento da criança. Esse tipo de serviço foi adotado e ampliado como parte das medidas educacionais nacionais, muitas vezes levando a um sistema escolar separado e paralelo para esses alunos considerados como necessitados de atuação especial. Em anos recentes, no entanto, a conveniência de sistemas de educação separados foi questionada, tanto do ponto de vista dos direitos humanos como da sua eficácia. A Askell foi um deles, né? Defende-se que perspectivas que supõem a origem das dificuldades de aprendizagem está no aprendiz, ignoram as influências do ambiente na aprendizagem. Por quê? Vamos pensar, o aluno que está numa sala regular, ele vai estar ali se desenvolvendo, vendo outros alunos, interagindo com pessoas que ele vai conviver na vida, certo? Ele vai conviver com pessoas que não têm deficiência. E quando você tem uma escola especial, você tem ali a sua totalidade de pessoas com deficiência, exceto os profissionais da educação, muitas vezes, né? Mas todos os alunos têm deficiência. E não, uma sala pode ter um aluno cadeirante, um aluno deficiente visual, e até para eles também perceberem como que é a sociedade, o mundo, a realidade ali na sala de aula regular. Isso tudo que eu estou falando aí, com base no Askell. No entanto, há fortes indícios em pesquisas que, deixa eu arrumar a tela aqui, sugerem que a influência do lar e da escola explica a qualidade da aprendizagem e que as dificuldades educacionais podem ter outras origens além das deficiências. Gilson, Holmes, Roberts, cada vez mais há a defesa de que a reorganização de escolas comuns dentro da comunidade, através de melhorias na escola, é a forma mais eficaz de garantir que todas as crianças possam aprender efetivamente, mesmo as classificadas como aquelas que têm necessidades especiais, Então tem os autores aqui, Seba, nossa, cada nome, gente? Sachdev. A integração de crianças com deficiência nas escolas regulares envolveu, em alguns casos, a transplantação de práticas especiais de educação para o ambiente escolar comum. Dessa maneira, programas integrados assumiram por vezes o caráter de aulas especiais dentro das escolas regulares, que aí só se mudou o ambiente. Então, assim, muitas vezes as pessoas questionam, mas está na sala regular, não está aprendendo nada, A gente tem uma visão, muitas vezes, métrica das coisas, Muitas vezes a gente tem uma visão, como que eu vou dizer isso? A gente tem uma visão sempre que todo mundo tem que atingir a mesma coisa no mesmo tempo, na mesma hora, e que todas as pessoas têm que ser iguais. Não são. Não são. Então, às vezes, o avanço de um aluno na classe regular, que é um avanço que parece nada, Parece tão pequeno para a nossa concepção, mas é enorme diante da situação. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar, porque a gente tem um olhar que quer homogeneizar todo mundo, e as pessoas são diferentes. Como resultado, tal tendência à inserção desses alunos em escolas regulares não foi acompanhada por mudanças na organização da escola regular, em seu currículo, em suas estratégias de ensino e aprendizagem. A falta de mudança organizacional provou ser uma das maiores barreiras para a implementação das políticas de educação inclusiva. Gilson e Millward. Um problema apontado em vários países é o de que, apesar das políticas nacionais enfatizando a integração, há indícios de um aumento significativo na proporção de alunos que são categorizados como especiais,
para que suas escolas possam ganhar recursos adicionais, né? Wolff e Aiskov. Isso aí ele está falando de uma experiência de tentar fazer uma maquiação de números, né? Por quê? Por exemplo, no Brasil, quando você tem um aluno especial, né, de inclusão, você cadastra ele, obviamente você tem ali o valor, né, como se fosse 2 matrículas, né? O município, o estado, ele tem ali o valor como 2 matrículas. O que acontece, gente? Só se pode classificar um aluno se ele tiver laudo, né? Obviamente tem que ter um laudo médico para que ele seja categorizado como um aluno com deficiência. Você não pode... Existem aqueles que são ali assistidos, acompanhados. Eu sempre me confundo o termo, né? As meninas do AE da minha escola sempre falam, Fábio, é assistido, não, é acompanhado, né? Então, mas o que acontece? A gente, esses não entram ali, né? Mas, então, o que ele está falando é que existia, né, em alguns países, assim, para ter mais dinheiro, vamos categorizar esses aqui, né? E não é esse o objetivo, é só categorizar quem precisa ser categorizado realmente como aluno especial. Por exemplo, né, uma análise nas políticas da Austrália, na Inglaterra, na Escandinávia e nos Estados Unidos por Fulker sugeriu que a burocracia maior, normalmente associada à legislação da educação especial e às inevitáveis lutas por recursos adicionais, resulta em uma proporção maior de crianças que passam a ser rotuladas como deficientes. Então veja que não é um problema, não é uma situação, né? Essa relação. A pessoa com deficiência não é nenhum problema, tá? Para ninguém. É a sociedade que às vezes encara como um problema, né? E a educação especial, vocês vejam os desafios, né? Vou usar uma palavra melhor, os desafios, eles estão colocados em todos os países, ó. Estamos vendo Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Escandinávia, né? Países que a gente imagina que isso não, também tem a situação. Para ilustrar, ela descreveu que em Victoria, Austrália, durante os anos 1980, alguns alunos em escolas regulares passaram a ser descritos como crianças de integração. Ele aponta que mais de 3.000 crianças foram consideradas pertencentes a essa categoria que não existia antes de 1984. E que frequentemente as escolas argumentavam que esses alunos não poderiam ser ensinados a não ser que dispusessem de recursos extras. E por causa de situações como esta, que naturalmente mudanças repentinas no mundo de crianças integradas com necessidades especiais deve ser tratada com cautela, né? Então ele está falando, opa, vamos avaliar isso direito para não ter nenhuma distorção de número que queira apenas não, a gente vai fazer isso para ter mais alunos e ter mais recursos, certo? A insatisfação, né, com o progresso da integração resultou em exigências para mais mudanças radicais em mais países, Wolff e Aiskov. Uma das preocupações daqueles que adotam esse ponto de vista é a forma com que estudantes passam a ser designados como pessoas com necessidades especiais. Estes, né, autores, estes autores veem o fato como um processo social que precisa ser desafiado continuamente. Mais especificamente, argumentam que o uso contínuo do que, por vezes, é referido como modelo médico de avaliação, pelo qual as dificuldades educacionais são explicadas somente em termos da deficiência da criança, impede o progresso na área, porque tira a atenção de certas questões, como, por exemplo, as escolas falham em ensinar com êxito tantas crianças, né? Então, Trent e Artiles, né? E Englert. Aqui eles estão falando assim, por exemplo, né? Às vezes esse modelo médico ele estreita a nossa visão, certo? Então a gente olha só a questão da deficiência e não vê os problemas que a escola tem.
Toda escola a gente enfrenta desafios. Ah, sua escola é perfeita? Obviamente que não. E obviamente que a gente tem desafios e barreiras que nós temos que superar. E que todo dia a gente fica refletindo como que nós vamos melhorar isso, certo? Então, às vezes a gente não pensa nas nossas falhas. E as escolas falham. Por quê? Falham porque querem, falham porque são negligentes. Não, às vezes elas falham por desafios que são realmente questões que precisam, né, de um amadurecimento, de estudo, de enfim. E às vezes a escola não consegue dar conta de tudo isso, certo? Mas ela precisa ter consciência disso, né? Tais argumentos levaram a propostas de reconceitualização da tarefa das necessidades especiais. Esse pensamento revisado sugere que o progresso será mais provável se reconhecermos que as dificuldades vividas por estudantes resultam das formas com que as escolas estão organizadas atualmente e dos métodos de ensino que são oferecidos. Consequentemente, argumenta-se que as escolas precisam ser reformadas e a pedagogia deve ser melhorada, de maneira que possam responder positivamente à diversidade dos alunos, isto é, abordando as diferenças individuais não como problemas a serem consertados, mas como oportunidades para enriquecer o aprendizado high school. Eu acho esse argumento dele fantástico. Primeiro, a gente precisa realmente pensar numa reforma da pedagogia para que ela atenda a diversidade dos alunos. Nós temos ainda modelos de escolas com carteiras uma atrás da outra, com espaços superlotados muitas vezes de aluno, sem um espaço diferente, sem, né? Então, a maioria das escolas tem essa realidade, né? A gente sonha com aquela escola que tem espaços alternativos, que tenha lugar para você sentar, montar uma roda com almofadas, né? É difícil às vezes porque a gente não tem espaço, às vezes a gente tem que atender a demandas, matrículas, né? A gente tem que incluir todas as pessoas, as crianças nas escolas, e isso acaba fazendo com que a gente tenha espaços reduzidos. Eu sinto uma prática que eu gosto muito, que existe na cidade que eu sou diretor, e é um projeto que talvez pudesse ser muito mais ampliado, que é trabalhar com as crianças, atletismo, né? Com as crianças com deficiência. E o que todo mundo que está no projeto, a gente vê uma melhora assim, significativa, porque o esporte, né, ele transforma, ele faz melhorar o cognitivo, a questão motora, enfim, são muitos benefícios. Mas, né, a gente esbarra muitas vezes no limite de atender, quantas crianças a gente pode atender, no limite que às vezes o pai, a mãe não acredita muito naquilo, né? Então, são sempre as barreiras que a gente tem que vencer, né? Então, são barreiras. Eu falo que as maiores barreiras são as atitudinais, não são as físicas, porque a física, o martelo, uma picareta derruba e quebra, né? Uma barreira atitudinal, a picareta e o martelo não derruba, né? Porque ela é dentro da pessoa, ela está dentro dela. E a gente tem muita gente que tem convicções, e essas convicções elas são muito sólidas, e as pessoas não querem quebrar essas convicções, né? Então, isso é uma barreira atitudinal. Segundo essa conceitualização, um exame das dificuldades vividas pelos estudantes é capaz de fornecer uma pauta para reformas e insights sobre como tais reformas podem ser realizadas. No entanto, argumenta-se também que esse tipo de abordagem tem mais chances de ser bem-sucedidos em contextos em que a cultura de colaboração que encoraje e apoie a solução do problema ou o projeto de trabalho.
De acordo com esse segundo ponto de vista, o desenvolvimento de práticas inclusivas pede àqueles envolvidos, em um contexto particular, que trabalhem juntos no sentido de lidar com as barreiras à educação experimentadas por alguns alunos. Deve-se reconhecer, contudo, que tal abordagem traz ainda desafios maiores, né? Então ele vai definir aqui inclusão. A confusão existente nessa área é pelo menos em parte devida internacionalmente ao fato que a ideia de inclusão pode ser definida de várias maneiras, né? Askell, Farrell, Twadley. É importante lembrar também que não há uma perspectiva de inclusão em um único país ou escola, certo? Então há uma diversidade de conceitos, né? Inclusive no Brasil se usava o termo pessoa portador de necessidades especiais, termo que foi substituído por pessoa com deficiência, né? Então existe um grande debate sobre esse termo e tal. Então as discussões elas acontecem, elas são importantes, né? Com colegas realizei recentemente uma análise de tendências internacionais quanto ao pensamento na área, a partir da qual sugerimos uma tipologia de 5 formas de conceituar a inclusão. Aí eu vou te falar que isso aqui é questão de prova, tá? 5 formas de conceituar a inclusão. Isso é cara de pergunta, gente. Eu já fiz muitos concursos e mais ou menos a gente sabe até o que a banca vai perguntar. De acordo com Mel Askell, né? Ele define 5 tipologias, ou 5 formas, né? Melhor dizendo, 5 formas, uma tipologia de 5 formas de conceituar a inclusão. Tipo de questão de prova. E são as seguintes. Esse você tem que anotar muito, né? Inclusão referente à deficiência e à necessidade especial. Então, a primeira, né? Há uma suposição comum de que a inclusão é principalmente acerca de educação de estudantes com deficiência ou classificados como portadores de necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. Há uma suposição. A eficácia dessa abordagem tem sido questionada, uma vez que ao tentar aumentar a participação dos estudantes, a educação enfoca a parte da deficiência ou das necessidades especiais desses estudantes e ignora todas as outras formas em que a participação de qualquer estudante pode ser impedida ou melhorada. O índice de inclusão, um instrumento bem conhecido de avaliação nas escolas, dispensou o uso da noção de necessidade educacional especial para definir dificuldades educacionais. Especificamente, propôs a substituição da noção de necessidade educacional especial e de condição educacional especial pela de barreiras de aprendizado e participação e recursos de apoio ao aprendizado e à participação. Nesse contexto, o apoio era visto com todas as atividades, o que aumentava a capacidade das escolas de responderem à diversidade. Essa troca complementa as ideias de outros, como Susan Hart em seu pensamento inovador. Então veja como é uma visão mais ampla, né? Não é só ficar ali, né, numa abordagem ali dos estudantes, a parte da deficiência, não, né, ou das necessidades especiais. É como todas as outras formas em que a participação de qualquer estudante pode ser impedida ou melhorada. Veja como essa visão é ampla. Ela não se limita apenas às pessoas ou às deficiências, mas sim a todas as formas de participação que você pode melhorar. Veja a visão ampla. No entanto, né, ao rejeitar a ideia de inclusão vinculada a necessidades educacionais especiais, há o perigo do desvio da atenção da contínua segregação vivida por estudantes com deficiências ou, na verdade, de estudantes classificados como portadores de necessidades educacionais especiais. A inclusão pode envolver a afirmação dos direitos de jovens com deficiência à educação comum local, uma ideia proposta veementemente por algumas pessoas com deficiência.
Em locais em que alguns veem escolas especiais como uma resposta neutra à necessidade, eles podem argumentar que certas crianças seriam melhor atendidas em ambientes especiais. No entanto, vistos a partir da perspectiva dos direitos, tais argumentos se tornam inválidos. Assim, a segregação compulsória é considerada como um fator que contribui para a opressão de pessoas com deficiência, assim como outras práticas baseadas em raça, sexo ou orientação sexual que marginalizam o grupo. Veja, a palavra segregação, separação, não combina com o DNA da educação, não combina com o pensamento do Mel Eiskol, né? E com a grande maioria dos autores, se não todos, que caem nos concursos públicos, tá? Você tem que ter isso em mente, né? Mas eu concordo, eu acho que em certos casos a educação especial é melhor, né, que seja feito na escola especial. Então, o que acontece? Candidato não briga com a prova. Na hora que cair as questões, eles não vão perguntar o seu pensamento, a sua reflexão, a não ser que seja uma questão dissertativa. E na questão dissertativa, normalmente vem o seguinte texto. Responda, uma criança foi ser matriculada na escola Pedro de Almeida Filho. Chegando lá, a diretora falou que a escola não tinha condições de atender, que seria melhor colocar a criança numa escola especial. Aí, com base no pensamento de Mel Eiskol, responda, disserte sobre o tema. Então, você não vai responder com base no seu pensamento, você vai responder com base no pensamento de Mel Eiskol. Por quê? A banca quer saber se você conhece a teoria dele, né? É claro que você pode ter o seu pensamento e a sua ideia e discordar, enfim, mas você está fazendo uma prova. E na prova a gente tem que dar aquilo que eles pedem, certo? Se eles pediram o pensamento de Mel Eiskol, vou eu dar o pensamento de Mel Eiskol. Né? Não brigue com a prova. Se brigar com a prova, você não responde a questão corretamente. Ao mesmo tempo, há preocupação sobre o efeito significativo da categorização de estudantes dentro dos sistemas educacionais. A prática de segregação nas escolas especiais envolve um número relativamente pequeno de estudantes. Por exemplo, aproximadamente 1,3 na Inglaterra, mas exerce uma influência desproporcional no sistema educacional. Parece perpetuar a ideia de que estudantes precisam ser segregados por causa de sua deficiência ou dificuldade, né? Então, a dificuldade educacional, vista como necessidade educacional especial, permanece como a perspectiva dominante na maioria dos países. Essa concepção absorve as dificuldades que surgem na educação em função de uma ampla variedade de razões emolduradas pela necessidade individual. Então, esse ainda é um pensamento dominante nos países, né? Essa dificuldade educacional vista como necessidade educacional, certo? Inclusão como resposta à exclusão disciplinares, né? Se a inclusão é mais comumente associada a crianças classificadas por terem necessidades educacionais especiais, então, em muitos países, sua conexão com um mau comportamento está bem próxima. Assim, a menção à palavra da inclusão, algumas pessoas dentro das escolas temem que isso signifique que lhes será solicitado imediatamente que cuidem de um número desproporcional de estudantes de comportamento difícil. Afirmou que a exclusão disciplinar não pode ser entendida sem estar ligada aos eventos e às interações que a precedem, a natureza dos relacionamentos e a abordagem do ensino e da aprendizagem na escola. Mesmo como um simples cálculo, os números da exclusão disciplinar formal significam pouco quando separado
do número das exclusões disciplinares informais. Por exemplo, mandar as crianças para casa no período da tarde, taxa de cabular aula e a categorização de estudantes como pessoas com dificuldades emocionais e comportamentais. Nesse sentido, a exclusão informal em idade escolar de meninas que engravidam e que podem ser desencorajadas a continuar a frequentar a escola continua a distorcer as percepções da composição de gênero do número oficial de exclusão em alguns países. Então, o autor vai tocar aqui no tema da exclusão e da inclusão como uma resposta às exclusões que existem, né? E ele citou aqui dos alunos que têm dificuldades, dos alunos problemáticos no sentido de disciplina, né? Na exclusão das meninas que engravidam, enfim. Ele abordou aqui também de forma ampla essa questão da exclusão, que ele coloca aqui, inclusão como resposta à exclusão. Né? E inclusão que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão. Há uma tendência crescente de ver a exclusão na educação de forma mais ampla, em termos de superação da discriminação e da desvantagem em relação a quaisquer grupos vulneráveis a pressões excludentes. Em alguns países, esta perspectiva mais ampla está associada aos termos de inclusão social e exclusão social. Quando usada em um contexto educacional, a inclusão social tende a se referir a questões de grupos cujo acesso à escola esteja sob ameaça, como o caso de meninas que engravidam ou têm bebês enquanto estão na escola, crianças sob cuidados, ou seja, aquelas sob cuidados das autoridades públicas, né, aquelas que estão em abrigos, enfim, não tem mais ali o pai e a mãe responsáveis, né, são o poder público, né, ciganos e viajantes. Embora a linguagem da inclusão e da exclusão social passe a ser usada mais especificamente para referir a crianças que são ou correm o risco de ser excluídas da escola e salas de aula por conta do seu comportamento. Né? Então, esse uso mais amplo, deixa eu ajustar aqui, este uso mais amplo da linguagem da inclusão e da exclusão é, portanto, um tanto fluido. Ele parece indicar que pode haver alguns processos comuns que ligam as diferentes formas de exclusão experimentadas por, digamos, crianças com deficiência, crianças que foram excluídas de suas escolas por razões disciplinares e pessoas que vivem em comunidades pobres. Desse modo, parece haver um convite para explorar a natureza desses processos e suas estruturas sociais. Então, o autor está aqui promovendo um grande debate sobre a questão da inclusão e da exclusão, para que a gente também não fique só com a ideia de que inclusão ela está limitada à questão do aluno com deficiência. Né? Então, vocês viram que ele citou aí vários exemplos que não são alunos com deficiência. Né? Inclusão como forma de promover escola para todos. Uma linha de pensamento um tanto diferente sobre inclusão refere-se ao desenvolvimento da escola regular de ensino comum para todos, ou escola compreensiva, e a construção de abordagem de ensino e aprendizagem dentro dela. No Reino Unido, por exemplo, o termo escola compreensiva é geralmente usado no contexto da educação secundária e foi estabelecido como uma reação ao sistema que alocava crianças em escolas de tipos diferentes com base em sua capacidade aos 11 anos de idade, reforçando as desigualdades baseadas nas classes sociais existentes. Então, olha, gente, se eu tivesse que apostar numa questão, além de poder mencionar essa tipologia com 5, né, que a banca adora quando bota 5 números, essas coisas, eu apostaria também nessa ideia do termo da escola compreensiva que ele cita aqui, né, como exemplo no Reino Unido. Então, isso são temas fortes que eu falo do autor, né? Por exemplo, pode cair uma questão assim, segundo Askell, defina, né, o termo escola compreensiva.
né? Pode acontecer isso, certo? O movimento escolar compreensivo na Inglaterra, assim como a tradição Folkeskole na Dinamarca, a tradição da escola comum nos Estados Unidos, eu finjo bem que eu falo inglês, né? Eu falo nada aqui, então finjo nada, né? Sai horrível minhas pronúncias. Ai, meu Deus, né? A tradição da escola comum nos Estados Unidos e o sistema educacional obrigatório unificado em Portugal tem como premissa o desejo de criar um tipo único de escola para todos, capaz de servir uma comunidade socialmente diversificada. Entretanto, a ênfase em uma escola para todos pode ser uma faca de dois gumes, né? Como diria, uma faca de dois legumes. Na Noruega, por exemplo, a ideia da escola para todos tinha a ver tanto com a criação de uma identidade norueguesa independente e singular, quanto com a participação de pessoas em comunidades diversificadas. Dessa forma, na Noruega, embora a forte ênfase na educação para comunidades locais facilitasse o aumento de estudantes matriculados em instituições especiais segregadas, esta ênfase não foi seguida de um movimento igualmente forte de reforma da escola regular para aceitar e valorizar a diferença. Em outros países, houve destaque para a assimilação daqueles estudantes percebidos como diferentes dentro da homogeneidade da normalidade, em vez da transformação pela diversidade. Eu citei isso, gente. Citei isso antes da gente falar. Quando eu digo assim, às vezes as pessoas esperam que todo mundo seja, meu filho não está aprendendo nada. Mas essa é uma frase que eu ouço, né? Porque a métrica é do estudante, né? Aquele que não tem deficiência, ele tem que estar igual, que não tem que estar igual, né? E os avanços, eles podem ocorrer de diferentes pontos de vista, né? Então a gente precisa ter essa compreensão de que as pessoas são heterogêneas e que a gente não pode tentar isso que ele está falando, assimilar esses estudantes percebidos como diferentes dentro da homogeneidade. Eu quero que meu filho acompanhe a apostila que nem o outro acompanhe. Né? Muitas vezes a gente precisa ter essa compreensão. Daí o termo escola compreensiva, certo? Uma escola que é para todos, né? Ela tem um modelo para todos, mas com os problemas que ele citou aqui, que, por exemplo, ocorreram na Noruega, né? Então, na ideia da escola compreensiva, certo? E a inclusão como educação para todos. A questão da inclusão é cada vez mais evidente em debates internacionais. O Movimento Educação para Todos, EPT, foi criado nos anos 90 em torno de conjunto de políticas internacionais coordenado principalmente pela Unesco e relacionado com acesso e participação crescentes na educação em todo o mundo. Ganhou ímpeto através de duas grandes conferências internacionais realizadas, né? Então são as duas grandes aí, em Jomtien, né? Em 1990, que se eu não me engano é na Indonésia, Jomtien, acho que é na Indonésia, e Dakar, né? Em 2000. Aí posso estar errando os países, né? Dakar é na África, acho que é no Egito, né? Aí a geografia me pegou agora. Enquanto muitas pessoas desse movimento parecem identificar a educação com a instrução, refletir sobre a educação em alguma das regiões mais pobres do mundo, oferece a oportunidade para repensar as escolas como um entre vários outros meios de desenvolver a educação nas comunidades. Em resposta ao fracasso de muitos países em atingir os objetivos instituídos uma década antes, os organizadores da Conferência de Dakar procuraram enfatizar áreas específicas em que possa haver progresso e focaram atenção especial nos números desproporcionais de meninas a que foram negadas a oportunidade de educação no mundo todo. Então, por quê? Esse documento ele fala do mundo, né, gente? E às vezes a gente pensa assim, que porque no Brasil tal, existe essa dificuldade também, né?
Claro que não tão grande quanto em outros países, por exemplo, se a gente pegar o Afeganistão, né, que tem o Talibã, que tem estabelece lá regras que as meninas não podem frequentar a escola, mesmo na Arábia Saudita, em outros países a gente tem uma série ali de restrições, né, enfim. E aí, é claro que isso talvez não seja um problema tão grande no Brasil, embora exista, tá? Embora exista, mas é um documento que fala do mundo inteiro, né? Pessoas com deficiências e seus aliados ficaram preocupados com a forma com a qual pareciam estar sendo preteridos na ordem de prioridades de participação na Declaração da Educação para Todos. Apesar do aparente progresso havido visando chamar a atenção para as possibilidades de um sistema educacional inclusivo para todas as crianças, especificamente incluindo crianças com deficiências, isto só aconteceria na Declaração de Salamanca, né? E aí, claro, gente, a gente tem os contextos, né, do que ocorre. Quando às vezes você tem uma reunião dessas do mundo, dos países, né, sempre tem alguma coisa acontecendo que, né, fomenta ali a discussão. Então, nesse momento da Conferência de Dakar, a questão da educação das mulheres era uma pauta importante no mundo ali. E aí, claro, as pessoas com deficiência falaram, poxa, a gente não teve, né, um foco, o foco foi mais aqui. E aí a Declaração de Salamanca vem e traz esse foco importante. Mas tudo é uma questão, muitas vezes, de contexto histórico. Né, o que está acontecendo no mundo e tal, as discussões, o impacto de um evento, de uma situação, que pode ter sido ali uma questão do Talibã, outra questão que surgiu e de repente isso vira um debate mundial, assim como o meio ambiente, né? A gente volta e meia, começa a ter muitas alterações climáticas, enchentes, incêndios e tal, mudanças de clima, e aí vem a baila o tema do meio ambiente. Então, no mundo, nada é feito sem um contexto, né? Sem uma história, o que o mundo está discutindo naquele momento, quais são os eventos que acontecem e que mobilizam muitas vezes as nossas opiniões e ideias, certo? Eu vou dar uma paradinha aqui para não ficar tão longo, né? Já fiquei longo, já fui longe aqui, deixa eu ver quanto tempo, vai dar 1 hora, tempo bom para a gente dar uma parada e a gente volta para falar aí, terminar o texto, né? Falar em um tema importante que é a inclusão como uma abordagem de princípios à educação, tá bom? E claro, sempre que possível eu vou colocar umas questões para vocês, ok? Grande abraço e até a segunda parte, tá bom? Obrigado!